Livro A Experiência da Mesa, da escritora Deb Tides. O segredo para criar relacionamentos profundos. Cultive a simplicidade, cultive a beleza. 1. O que deixamos escapar? Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Lucas 14, 16 e 17. Na primavera do ano 2000, recebi o convite para ser a oradora principal no Congresso para Mulheres em Fresno, Califórnia. O público geral contou com mais de 4.000 mulheres que se reuniram para ter um momento de adoração, renovação e estudo da Bíblia. Posso dizer com toda honestidade que esse congresso de mulheres foi um dos eventos mais incríveis de que já participei. Do início ao fim, o tempo que passamos juntas honrou a Deus. Os detalhes foram bem planejados. Tudo, da inscrição à celebração de encerramento, fluiu tranquilamente. Durante os momentos de louvor, a presença do Senhor se evidenciava. As pessoas louvavam de coração e amavam umas às outras apaixonadamente. O evento fora coberto por oração e proporcionou uma experiência profunda e verdadeira. Em geral, depois de participar de um evento como esse, cheio da presença de Deus, seja no culto, seja no congresso ou retiro, voltamos para casa animadas e plenas com a alegria do Senhor. No entanto, dessa vez foi diferente para mim. Por algum motivo, cheguei à minha casa me sentindo frustrada e vazia. O motivo não tinha nada a ver com o excelente congresso, mas algo me consumia por dentro. Uma sensação insistente de que algo estava errado. O que nos escapa? Um dia depois de voltar da Califórnia, peguei a minha Bíblia e fui para a minha cadeira IADA, um lugar especial que separei em meu lar para me encontrar com o Senhor numa esfera íntima. Meu coração estava pesaroso e sobrecarregado e pedi a Deus que me ajudasse a entender o porquê. Pensei sobre aquilo que nós, oradores, temos a tendência de fazer em congressos cristãos. Ensinamos o que a Bíblia diz sobre obediência, perdão, problemas emocionais, questões familiares, compromisso pleno com Cristo e assim por diante. Buscamos a direção de Deus e escolhemos quais desses assuntos serão atrativos e úteis para determinado público. Ao longo dos anos, porém, comecei a sentir que, de algum modo, não abordamos a questão mais fundamental. Os participantes apreciam o louvor sincero e o ensino sólido sobre a Bíblia, mas depois retornam para casa onde encontram uma família magoada e dividida. Por algum motivo, as mensagens bíblicas que ouviam nos congressos e até mesmo nas igrejas não estavam fazendo uma diferença duradoura em sua vida e em seus relacionamentos familiares. Alguns meses antes, meu esposo Larry e eu havíamos ouvido George Barna, um dos mais notáveis estatísticos sobre a fé e cultura cristã no mundo, apresentar dados reveladores sobre as famílias norte-americanas que vão à igreja. A pesquisa de Barna mostrou que o índice de divórcio entre as famílias que frequentam a igreja passara a ser mais alto que os de família que não têm este hábito. Essa estatística falou profundamente ao meu coração. Na época, Larry e eu já tínhamos dedicado mais de 30 anos ao ministério pastoral.
Fizemos muitos sacrifícios em nome da igreja, do evangelho e do reino de Deus. Portanto, quando ouvir que o casamento dos membros de igreja tinha maior probabilidade de ter divórcio, pensei: o que Léo e eu passamos os últimos 30 anos de nossa vida fazendo? Senti a minha alma afundar. Se o índice de divórcio é mais alto entre quem vai à igreja, por que incentivar as pessoas a participar dos cultos? Perguntei ao Senhor: o que aconteceu durante os 30 anos em que Larry e eu trabalhamos no ministério? Algo está terrivelmente errado nas famílias nos Estados Unidos e, em vez de melhorar, as coisas só pioram. Temos mega igrejas lotadas com dezenas de milhares de pessoas todos os domingos. Mesmo assim, as famílias se tornam cada vez mais fragmentadas e os casamentos mais propensos a terminar a despeito do maior número de membros nas igrejas. O que está acontecendo, Senhor? Há algo que estamos deixando escapar, mas o que? Uma pequena placa. Não pude deixar de pensar no paralelo entre a desintegração da família norte-americana e a desintegração do ônibus espacial Columbia. Volte comigo a 1º de fevereiro de 2003. A missão STS-107 do Columbia, o ônibus espacial da NASA, começou sua reentrada na atmosfera após uma operação de sucesso. De repente, os sensores de calor externos da espaçonave tiveram um pico de temperatura. A comunicação com o controle de solo ficou confusa e prejudicada pela estática. Controle da missão. Aqui é o ônibus espacial Columbia. Favor verificar os sensores de calor externo. A transmissão foi subitamente interrompida. Columbia, controle da missão falando. Favor repetir. Perdemos a transmissão. Favor repetir. Câmbio. Sem resposta. Columbia STS-107, controle da missão falando. Está na escuta? Câmbio. Nada de resposta, porque naquele momento a missão STS-107 se desintegrava na atmosfera terrestre. Todos os 7 astronautas a bordo perderam a vida. A nação ficou chocada e todo o programa espacial tripulado foi interrompido de imediato. Uma equipe com os melhores investigadores começou a reunir evidências na tentativa de descobrir o que havia causado a tragédia tão repentina e imprevista. Sinto que, de igual modo, a situação da família norte-americana é uma tragédia repentina e imprevista. Nos primeiros dias de apuração do acidente, um investigador solitário fez o que parecia ser uma pergunta absurda, com uma voz suave e tranquila clamando em meio a um deserto de múltiplas teorias. Será possível que uma minúscula parte do escudo de proteção de calor tenha causado a destruição do ônibus espacial inteiro? Impossível. Foi a conclusão em alto e bom som das mentes científicas mais aguçadas do planeta. Eles raciocinaram que se o ônibus viajara por mais de 17 anos sem nenhum incidente, a falha de uma partícula não seria capaz de destruir a espaçonave inteira. Era assim que eu me sentia, como uma voz frágil na cadeira, sozinha em minha busca. O que está levando à ruína da família e causando sua desintegração? No entanto, somente por causa da voz insistente daquele investigador solitário é que a real causa foi exposta.
Talvez eu também fosse assim, pensei. Quem sabe, se eu procurar uma resposta para a pergunta: o que deixamos escapar? Eu possa dar alguma contribuição para o fortalecimento de nossas famílias. Finalmente, a equipe de investigação fez o anúncio. A tragédia da destruição do ônibus espacial Columbia da NASA, missão STS-107, ocorreu por causa de uma pequena fissura num escudo protetor de calor, permitindo que a rachadura minúscula crescesse. Isso causou o aumento de pressão e calor, que levou à quebra de várias placas protetoras. Durante a reentrada, as placas atingiram a extremidade principal da asa, fazendo a espaçonave se desintegrar na atmosfera terrestre. Uma falha estrutural com poucos centímetros de largura causou uma catástrofe e interrompeu o programa espacial multibilionário da nação, coordenado pelas mentes mais brilhantes do mundo. Uma rachadura minúscula, negligenciada, que se expandiu e destruiu vidas. Um pequeno pedaço de cerâmica, projetado para ser um aliado-chave do ônibus espacial e de seus tripulantes, cujo único propósito era proteger do calor destrutivo da atmosfera. Assim que a peça saiu do lugar, o caos se instalou. A rachadura mínima em um azulejo derrubou a espaçonave e decretou o fim do programa inteiro, uma pequena placa. Pensei, será possível que uma pequena função do lar, quando negligenciada, acabe causando a destruição de toda a instituição da família? Se for o caso, que função é essa? Uma palavrinha que deu outro foco à minha vida. Deus não me respondeu naquele dia. Na verdade, não foi no outro dia, nem na semana seguinte. Vários meses se passaram e eu continuava buscando nas Escrituras e perguntando ao Senhor: o que deixamos escapar? Até que, certo dia, enquanto fazia o serviço doméstico, uma palavrinha surgiu de repente em minha cabeça: mesa. Não pensei muito sobre o assunto no momento. Afinal, a palavra mesa não me parecia nada espiritual. Não senti um frio na barriga, arrepios, nem imaginei que era o Espírito Santo falando comigo. Foi apenas um pensamento. Alguns dias depois, a palavra saltou mais uma vez em minha mente. Mesa. Mesa? Mesa. Tudo bem, legal. De manhã, a palavra voltou a meu pensamento. Mesa. Isso prosseguiu ao longo de alguns dias. Por fim, curiosa a respeito da palavra e do motivo para ela não sair de minha cabeça, liguei para uma amiga que tinha um programa de computador sobre a Bíblia. Você pode pesquisar a palavra mesa na Bíblia para mim e ver o que aparece? Pedi. No dia seguinte, ela imprimiu e me levou várias páginas com textos bíblicos do Gênesis ao Apocalipse, que incluía a palavra mesa. Fiquei surpresa com o número de versículos, e a lista não incluía expressões relacionadas, como comer com, jantar com, banquete e assim por diante. Ela só havia pesquisado a palavra mesa. Não conseguia acreditar que algo citado tantas vezes nas Escrituras fosse tão negligenciado. Em 35 anos de pregação, meu marido e eu nunca havíamos feito uma pregação sobre a mesa.
Eu nunca tinha ouvido um sermão no rádio ou na televisão a respeito da mesa. Nem nunca havia lido um livro que explicasse o princípio divino da mesa. Como deixamos escapar a importância de algo que Deus mencionou com tanta frequência em sua palavra? Seria essa a mensagem que o Senhor queria que eu partilhasse com seu povo? Comecei a cavar fundo na Bíblia, procurando respostas com avidez, e fiquei surpresa com o que descobri a respeito do princípio divino da mesa. Estes são alguns textos bíblicos que descobri. Faça uma mesa. Êxodo 25 e 23. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Êxodo 25, 30. E de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias. Êxodo 37 e 16. Você comerá sempre a minha mesa, segundo Samuel 9 e 7. Pelo resto de sua vida comeu a mesa do rei. Segunda Reis 25 e 29. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Salmos 23 e 5. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Salmo 128, verso 3. Matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Provérbios 9 e 2. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Mateus 26 e 20. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Marcos 16 e 14. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino. Lucas 22, 29 e 30. Quando comecei a desvendar a importância da mesa nas Escrituras, desde o tabernáculo nos tempos antigos até o reino de Deus após o fim deste mundo, fiquei surpresa ao descobrir quantos acontecimentos, ensinos e milagres significativos ocorreram enquanto as pessoas comiam juntas. Essa experiência da mesa talvez fosse a revelação da palavra de Deus que deixamos escapar. Tenho a convicção de que Deus nos deixou toda a verdade que precisamos saber para a vida na Bíblia Sagrada. Na verdade, sempre que a mídia declara orgulhosa que pesquisas contemporâneas descobriram uma nova verdade, encontramos o princípio já estabelecido para nós nas páginas das Escrituras. Por isso, quando comecei a perceber que a Bíblia fala com frequência sobre a importância da mesa, decidi ampliar minha busca para saber se estudos históricos e científicos confirmavam o que eu estava descobrindo acerca do que gera relacionamentos mais profundos e significativos. Tudo começa em casa. Em Declínio e Queda do Império Romano, comentário completo em 6 volumes, escrito em 1788, o historiador inglês Edward Gibbon destacou 5 causas principais que contribuíram para a ruína de um dos maiores impérios do mundo. Os historiadores reconhecem, de modo geral, que os princípios de Gibbon se aplicam a todas as grandes civilizações. O interessante é que a causa mais significativa da queda de uma civilização não é a perda de força militar ou de astúcia política. O golpe mais esmagador a um império
não vem de poderes externos que tentam conquistá-lo e dominá-lo. Não segundo Gibbon, as bases de uma civilização sucumbem quando o enfraquecimento começa de dentro. E o que vem primeiro na lista de fatores que contribuem para a queda de um império? A corrosão da dignidade e da santidade do lar, a base para a sociedade humana. Os maiores impérios do mundo não foram derrotados por causa da força política ou militar de outro povo, mas sim por se tornarem vulneráveis ou deixarem de prestar atenção ao que acontecia dentro de casa. O lar não é uma mera estrutura física onde vive uma família. Não é apenas seu endereço postal ou lugar onde seu carro fica estacionado à noite. Deus planejou o lar para ser parte central de nossa vida. Ele deve ser um lugar acolhedor, onde os membros da família constroem relacionamentos saudáveis uns com os outros, aprendem, riem e crescem juntos, desenvolvendo um senso de identidade e comunidade que forma a sociedade. Seja numa cabana ou mansão, uma morada de qualquer tipo se transforma em lar quando as pessoas passam tempo juntas ali. Todos conhecemos o clichê: lá é onde o coração está. Gosto de usar uma variação dessa frase que uma amiga me ensinou. Lá é onde o coração se forma. Há algo de muito dinâmico nessa ligação entre lar e coração humano. Dentro do lar, nosso coração pode ser magoado ou endurecido por aquilo que vivenciamos, ou ficar fortalecido, seguro e sensível pelo que acontece ali. Gibbon observa que, quando as famílias deixam de passar tempo no lar, a base da sociedade começa a sucumbir. Com grande frequência, no mundo ocidental moderno, os lares deixaram de ser o centro das atividades da família. Entre o trabalho, a escola, as aulas de esporte, de música, o serviço comunitário e mesmo as atividades da igreja, muitas famílias não ficam mais em casa. Corremos para sair de casa bem cedo e voltamos tarde da noite, exaustos e prontos para cair na cama. Em muitas famílias, passar pelo drive-thru de redes de fast food e pegar comida substituiu o tempo na companhia uns dos outros a cada noite, reunidos face a face ao redor da mesa, comendo e conversando juntos. Ao refletir sobre a importância do lar, pensei: se o lar é a base da sociedade humana, será então possível que a mesa constitua a base da estabilidade humana? Seria a experiência da mesa, o simples ato de compartilhar refeições regulares em família, algo absolutamente vital para a saúde e a estabilidade da família e da sociedade no longo prazo? Uma empolgação crescente aguçou minha curiosidade. Quanto mais eu pesquisava, mais confirmações descobria. Mais fortes, inteligentes, saudáveis e felizes. A premiada produtora de comentários e jornalista, Miriam, passou vários anos aprimorando sua habilidade de pesquisar uma série de assuntos. No livro O Surpreendente Poder da Refeição em Família, ela se baseia em estudos das áreas da psicologia, educação, nutrição e sociologia para abordar o fenômeno cultural das refeições familiares. A pesquisa completa sobre o assunto levou à ousada e surpreendente conclusão de que fazer refeições em família é uma bala mágica que melhora drasticamente a qualidade da vida cotidiana, as chances de sucesso de seus filhos no mundo, a saúde de sua família e os valores da sociedade. No
subtítulo do livro e em seu website, conclui que fazer refeições em família nos torna mais fortes, inteligentes, saudáveis e felizes. Ao ponderar nessas palavras, percebi que elas descrevem com perfeição todo o ser, mente, espírito, corpo e alma. Ficamos mais inteligentes na mente, mais fortes no espírito, mais saudáveis no corpo e mais felizes na alma quando fazemos refeições juntos à mesa de jantar com nossos familiares e queridos. Não faz sentido que Deus, aquele que nos criou como seres de mente, espírito, corpo e alma, também providencie uma oportunidade para alimentar todas as 4 dimensões diariamente? Se assim for, será possível que o próprio Deus se faça presente conosco de maneira especial ao reunirmos a família em volta da mesa para nutrir o corpo, a mente, a alma e o espírito? A autora acredita que sim. Embora o livro se concentre nos benefícios físicos e emocionais das refeições em família, ela diz que, enquanto observava e participava de jantares de diversos lares, fez uma descoberta interessante. Fazer refeições à mesa com a família também parece ter uma significância espiritual única. A autora afirma: cada vez que damos graças pelo alimento, incluímos outra presença à mesa. Deus chega para jantar. Por anos tenho ensinado e demonstrado às jovens a importância de arrumar a mesa em seu lar, mesmo quando são solteiras. Na época, eu não compreendia por completo o princípio bíblico que hoje descobri. Eu só sabia que colocar a mesa era importante. Quando eu era uma jovem esposa de pastor, as adolescentes e universitárias de nossa igreja gostavam muito de passar tempo em minha casa. Sempre que elas chegavam, eu oferecia algo para comer, como um lanche de pasta de amendoim e maçãs, sopa, biscoito, qualquer coisa que estivesse à mão. Às vezes era algo tão simples quanto torradas com geleia. As meninas amavam se assentar ao redor de minha mesa. Na época, Larry e eu não possuíamos muita coisa, então usávamos o que tínhamos. Nossas cadeiras não combinavam com a cor da decoração e minha pequena mesa de plástico sempre estava coberta por uma toalha. Não por uma tentativa de parecer sofisticado, mas porque a mesa era feia. Eu colocava um prato e um guardanapo em cada lugar, embora ficássemos apertadas. Os guardanapos eram feitos de pano porque em meu orçamento semanal não havia dinheiro para guardanapos de papel. Eu raciocinava que os guardanapos de tecido podiam ser lavados e reutilizados. As meninas amavam os guardanapos de pano. Às vezes eu fazia dobraduras sofisticadas com eles e em outras só amarrava com um nó simples. Elas ficavam fascinadas. Com frequência terminávamos nosso tempo à mesa tentando recriar a dobradura que havíamos desfeito ao comer. Elas ficavam por um bom tempo depois de fazermos nosso lanche simples. Muitas vezes pareciam ter medo de ir embora. Aquelas jovens hippies dos anos 1970 não eram da minha família, mas amavam ir à minha casa porque se sentiam bem-vindas e valorizadas enquanto estavam ao redor da mesa. Uma presença sobrenatural à mesa. Descobertas psicológicas e sociológicas modernas têm esclarecido as mesmas coisas que eu venho praticando por anos dentro do meu lar. Muito embora Deus só tenha me revelado o princípio da mesa na Bíblia há pouco tempo. Os resultados de diversos estudos começam a confirmar que as famílias que dedicam tempo para comer juntas à mesa de jantar se saem
melhor em todas as áreas: corpo, mente, alma e espírito. Isso só serve para demonstrar que a palavra de Deus é verdadeira e que as pesquisas modernas tão somente confirmam verdades que o Senhor já nos revelou em suas Escrituras. Além de sermos encorajados, aperfeiçoados e enriquecidos pela presença dos nossos amados durante a experiência do jantar, tenho a firme convicção de que existe outra presença, uma presença sobrenatural junto à mesa, quer a convidemos, quer não. Quando separamos tempo para reunir a família em volta da mesa, a presença de Deus nos encontra ali e Ele é capaz de operar dentro do coração humano aquilo que não somos capazes. Não faz diferença se sua mesa de jantar é arrumada para 2 ou para 12. A presença divina à mesa não depende do número de pessoas, da qualidade da comida, da apresentação dos pratos ou da arrumação da mesa. Conforme abordaremos com mais detalhes nos próximos capítulos, Deus promete que se prepararmos a mesa, Ele se encontrará e comerá conosco e desfrutaremos ali comunhão íntima com o Senhor. A presença sobrenatural de Deus revela o potencial secreto de cada pessoa sentada à mesa. Fogos de artifício da verdade. Ao continuar o estudo sobre a experiência da mesa, conforme apresentado nas Escrituras e confirmado por pesquisas científicas, o potencial oculto de fazer refeições em família começou a emergir em explosões fantásticas de insights, como fogos de artifício da verdade, iluminando a escuridão. Fiz as seguintes perguntas: como a refeição conjunta pode ajudar uma família a evitar as estatísticas desanimadoras do divórcio? De que maneira as famílias estão comprometendo o plano de Deus para a experiência da mesa nos lares, sem nem sequer se darem conta disso? Há algo de errado em comer em movimento ou em comer em qualquer lugar da casa? Ou o plano de Deus demonstra um tipo de abordagem específica para as refeições familiares? Deus poderia ter criado o nosso corpo sem precisar nos alimentar, ou talvez com necessidade de comer apenas uma vez por mês ou por ano. Por que então Ele criou o corpo humano com a necessidade de comer todos os dias e até mesmo 3 vezes por dia? Por que Jesus nos convida a cear com Ele em Apocalipse 3:20? O que faz da experiência da refeição um encontro tão significativo? A experiência de união com Jesus numa refeição tem a intenção de ser uma atividade única ou Ele planeja comer conosco regularmente? É possível que a experiência da refeição, o simples ato de comermos juntos com regularidade ao redor da mesa, tenha potencial para liberar uma obra sobrenatural em nossa família que forma o caráter duradouro, a estabilidade e a transformação de vida que nos tem faltado? Minha pesquisa levou a respostas surpreendentes para essas perguntas. Descobri porque a experiência da mesa é completamente transformadora. Aprendi uma verdade que transcende culturas e a história. Desde os tempos antigos, a mesa é parte central da vida e foi designada pelo próprio Deus para um propósito específico e contínuo. O que aprendi em meu estudo sobre a mesa mudou todo o foco da minha vida. Nessas páginas tenho a esperança de despertar sua compreensão para que você também possa crescer
em seu próprio estudo daquilo que gosto de chamar de princípio da mesa. Se queremos preservar e proteger nosso lar, nosso casamento e nossa família, se desejamos desfrutar o potencial oculto que nos tem escapado e se queremos restaurar um princípio básico estabelecido por Deus há milhares de anos, é hora de prepararmos a mesa. Conforme mostrarei a você neste livro, tenho a convicção de que Deus nos revela o potencial secreto de fazer refeições juntos. Quando aprendemos este princípio e o colocarmos em prática, a presença sobrenatural de Deus nos encontra à mesa e a experiência ao redor dela nutre e cura o coração, aprofunda relacionamentos, fortalece lares, igrejas, comunidades e até mesmo nossa nação e o mundo inteiro.